Então vamos começando aí, né, a nossa live. Essa live ela é o início, né, de um trabalho que eu vou começar aqui a partir de agora. Bom, só para contextualizar para quem não me conhece, né, para quem está chegando aí, depois eu posso ao longo da live ir comentando novamente. Eu comecei esse trabalho no meio digital online, em maio, em dia 26 de maio, eu criei um canal lá no YouTube, que chama Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. E a ideia desse canal é poder trazer o autoconhecimento para dentro do ambiente da gestão do eu, da família e dos negócios. Então, do dia 26 de maio até hoje, tem lá 140 vídeos, todos eles disponíveis para você acessar e assistir. Então tem bastante conteúdo lá no canal para você poder vivenciar essa questão do autoconhecimento. Então eu estou trazendo aí alguns cases de clientes, de experiências, né, que eu vivi na consultoria ao longo de 28 anos. E na clínica de autoconhecimento também. Então, assim que você puder, se inscreve lá no canal para você acessar os vídeos. Então, a estratégia que a gente criou foi, primeiro, criar conteúdo para depois começar a fazer as lives. Então, essa live é a primeira live que eu estou fazendo. Na semana que vem eu vou fazer outra e daqui 2 semanas mais outra. Então, a gente vai caminhando, né, nesse processo aí das lives e entregando aí o máximo de conteúdo em relação não só à questão da carreira, mas também essa área dos negócios, né, em geral, que envolve carreira e o meio empresarial, né, digamos assim. Bom, hoje à tarde eu lancei uma pergunta aqui no Instagram, perguntando assim, qual que é a idade, né, qual que é a idade para desenvolver uma carreira? Então, assim, eu queria que vocês guardassem aí, né? Vamos fazer igual os chefes de cozinha, né? Vamos reservar, né, esse assunto, essa pergunta, né? Qual idade que desenvolve uma carreira? Então, vamos deixar essa pergunta assim, um pouco reservada. E aí, daqui a pouco, um pouco mais na frente aí na live, a gente vai voltar nessa pergunta, tá certo? Bom, eu tenho trabalhado muito em cima de um tripé, que é o eu, a família e os negócios. Aí você pode perguntar assim, não, Evandro, mas o que tem família a ver com carreira, né? E aí eu posso te dizer, sim, que tem bastante a ver. E aí, para poder trazer, assim, uma luz, né, em relação a essa questão da família, eu quero trabalhar com vocês, assim, uma questão que eu gosto bastante, que são as biografias. Eu gosto bastante das biografias. Daqui a pouquinho, gente, eu vou desabilitar aqui esses comentários para poder ficar melhor para a gente se ver. Depois eu habilito mais na frente. Eu gosto muito de biografias e as biografias, elas nos ajudam bastante, principalmente no que tange a questão das carreiras. Porque veja bem, quando você assiste uma biografia, quando você lê a biografia, aquilo é a vida da pessoa, né? Em geral, quem escreveu a biografia escreve ou quase fidedigno ou assim, ou é aquilo ali. E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos em relação a essa questão da importância da família na nossa carreira. Então, se você é um jovem ou adulto, né, não importa, porque se você já é um adulto, a influência, né, a participação da família já foi. Se você é um jovem, a mesma coisa. Só que, de repente, você jovem, entendendo aí a importância da família, quando você for construir a sua família, que tiver seus filhos, né, se você for ter, você pode ficar um pouco mais atento a essa questão da família, no que tange a carreira. E você que já é adulto,
você, ao longo da live, você vai ver que tem outros instrumentos, né? Porque de repente a família já foi, aí você vai falar, não, Evandro, mas já estou com 40 anos, e aí? Não, tem solução, né, gente? Para tudo tem solução. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade é uma atleta, né, brasileira, participou agora da Olimpíada e ganhou lá 2 medalhas. Uma medalha de ouro e uma medalha de prata, né, na ginástica olímpica. E me chamou bastante atenção a performance dela e a postura dela, né? Assim, bem interessante. E aí, eu muito curioso, fui lá ler a respeito da biografia da menina. E aí, lendo a biografia dela, eu percebi o seguinte: ela começou a carreira dela de atleta aos 4 anos de idade. Aí eu fiquei pensando, bom, não tem jeito, né, dela com 4 anos de idade e treinar sozinha, concorda? Não tem jeito. Então, quem que influenciou, quem que ajudou, quem que amparou foi a família, provavelmente, aonde ela foi criada ali, né, um núcleo familiar. Então, esse núcleo familiar é que deu suporte, que ajudou, que deve ter empurrado, né, deve ter feito assim, de um a tudo para poder a menina ir para a ginástica olímpica. E ela treinou, então, dos 4 anos até agora, a essa Olimpíada, ela está com 22, então foram 28 anos de treino, 28 anos de esforço, né, de disciplina, de gestão do tempo, de foco, de uma série de qualidades que todos nós que estamos envoltos à questão da carreira precisamos desenvolver, não é? Então, é só o primeiro exemplo em relação à questão da família, a importância da família na carreira. É óbvio que ela tem ali, a partir de uma certa idade, já tem ali a presença do eu dela, já tem ali o esforço dela, né? Então, a partir de uma certa idade, já tem ali o trabalho do eu, né? O trabalho dela. Mas ali aquele início, aqueles empurrõezinhos ali, é a família, né? Então, dependendo da maneira que houve essa educação, junto com a escolarização, né? Lembrando que escolarizar é diferente de educar, né? A escolarização quem faz é a escola e a gente, os pais, educam, não é? E quanto melhor for essa educação, mais reflexo vai ter na carreira lá na frente, que você vai ver, vai acompanhando isso aí, para a gente poder ir caminhando juntos. A segunda biografia que eu quero trazer como exemplo, tem um ator americano, né, que é o Robert Downey Jr., que quem conhece, ele fez 2 personagens muito famosos, um foi o Homem de Ferro e o outro Sherlock Holmes. Aí o Robert Downey Jr., poucas pessoas sabem, eu como estudo bastante biografia, então eu sou bastante curioso com relação a isso. Quando ele era jovem, ele foi preso várias vezes. Se você entrar aí no Google, você vai ver Robert Downey Jr., Homem de Ferro, prisão. Aí você vai ver as fotos dele, ele foi preso várias vezes. Agora, por que ele foi preso várias vezes? Tem a ver com a carreira. Quando ele tinha 6 anos de idade, o pai dele ensinou ele a fumar maconha. Pensa, a ideia do pai. Ensinou o menino a fumar maconha com 6 anos de idade. O que aconteceu com o menino? Quando ele fez 18, 20, virou um viciado em droga e quase que a carreira dele vai por água abaixo. Perdeu o casamento, foi aquele desastre. Lá mais à frente, ele conheceu a segunda esposa dele e aí, através do trabalho, a ajuda dela, ele conseguiu virar a chavinha interna e romper com a carreira. Aí, um exemplo da importância da família. Imagina, né, um pai que ensina um menino a fumar maconha com 6 anos. Mas ele conseguiu lá na frente, ele conseguiu dar a volta por cima e hoje é um dos atores mais bem pagos lá dos Estados Unidos. Outro exemplo, que tem a ver também com a carreira. Saiu agora no Netflix, inclusive essa do Robert Downey Jr., ele é entrevistado
por um jornalista americano que tem um programa, né, um seriado lá no Netflix, e você pode assistir a entrevista do Robert Downey Jr. lá no Netflix também. E aí, gente, esse terceiro exemplo que eu vou dar é do Michael Schumacher. Michael Schumacher começou a correr na Fórmula 1 e poucas pessoas sabem que o pai e a mãe tinham uma lanchonete. Não era uma família rica na Alemanha, tinha uma lanchonete. E o pai trabalhava 24 horas e a mãe também, para o menino poder correr no kart. Família, né? Família, apoio, né? E tá ali junto com o filho, e empurrando e ajudando o menino. Chegou lá na frente, virou campeão mundial 7 vezes, e aí ele foi correr na Ferrari. Aí todo mundo achou, não, vai correr na Ferrari e vai ser campeão de cara. Levou 5 anos para ele poder ganhar um título pela Ferrari. Então, só para vocês ir guardando aí esses exemplos. E o último das 4 biografias que eu separei, só para comentar, do Lewis Hamilton, que também é corredor de Fórmula 1. O pai dele hipotecou a casa 3 vezes. O menino tinha 8 anos de idade, já foi campeão de kart na Inglaterra. 3 vezes o pai hipotecou a casa, o pai carregava o kart, o pai era o mecânico, o pai era o treinador do menino, o pai era o coach do menino. Então, família. Olha só. Então, nesses 4 exemplos, é só para você entender, né, você que é jovem, e aí eu queria que você olhasse um pouquinho aí para a sua história, para você perceber um pouco essa influência da sua família na sua trajetória. Aí você pode falar assim, nossa, aqui em casa foi um desastre. Não teve esse apoio, não teve nada disso. Que de repente pode ser bom para você também. Porque a falta de apoio, de repente, pode ser também uma alavanca. Porque você pode falar, bom, eu não tive apoio nenhum, ou às vezes você teve, mas não enxerga, né? Não consegue às vezes nem ser grato pelo pouquinho que teve. Mas mesmo esse pouquinho, ou às vezes nem ter tido, pode ser uma alavanca para você também, quando você começar a tomar consciência aí da sua carreira, tomar consciência aí da sua trajetória e da sua caminhada. Porque a gente, num determinado ponto da vida, principalmente quando a gente está aí jovem, adulto, chega uma hora que a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida, principalmente no que tange a carreira, né? Mas eu queria só deixar essa semente plantada em relação à questão da família, porque em algum momento, né, não sei as idades aí de vocês, né, seria até interessante se você quiser compartilhar, coloca aí nos comentários, Evandro, tem 40, tem 50, tem 18, porque isso pode me ajudar também a direcionar o assunto que eu vou tratar aqui, dando exemplos que podem ajudar vocês de acordo aí com as suas idades, né? Bom, então, gente, essa questão da família, só deixe esse assunto assim bem guardado aí no seu coração, na sua mente, a importância que é um pai, uma mãe, né, ajudar, apoiar, né, orientar, né? E aí, assim, semana passada eu tive uma experiência muito interessante. Eu até fiz um vídeo depois dessa experiência que eu vou contar e coloquei lá no meu canal no YouTube. Eu fui fazer um trabalho de consultoria para um casal de dentistas, que são meus amigos. Então eles me pediram para eu poder fazer uma consultoria para ajudá-los a recrutar 2 funcionários novos para a clínica deles. E aí a gente chamou uma empresa especializada em recrutamento, apesar de eu ser economista, né, sou psicólogo, homeopata, mas assim, eu sempre gosto, quando algum cliente meu precisa dessa atuação mais no recrutamento, eu gosto sempre de ter parceiros que têm empresas específicas para poder trazer o candidato. Porque achar o candidato, gente, não é fácil. Então eu fiz uma parceria com o Elton da RHF, né, Talentos, e foi assim, ótimo, ele encaminhou candidatos excelentes. E aí fomos partir para as entrevistas, né? Que aí é que é a coisa complicada, que tem a ver com a carreira. Aí vieram vários candidatos e uma menina que veio, ela tinha 17 anos.
E aí chegou na entrevista muito bem arrumada, bem vestida, sim, bem trajada para a entrevista, né? Então foi bem legal assim, a maneira como ela chegou para a entrevista. Mas aí eu reparei assim que ela estava usando uma bolsa e a bolsa, pela marca da bolsa, a bolsa custa uma fortuna, assim, que eu conheço bem a marca, sabe? Bom, mas não vem ao caso, porque a bolsa pode ser que ela ganhou a bolsa pode ser emprestada, não tem problema. Mas para eu exemplificar aonde eu quero chegar. Bom, a menina chegou lá com a bolsa caríssima e fez a entrevista e o currículo não era tão caro igual a bolsa. Tanto que ela não foi escolhida. Porque a gente não escolhe pela bolsa, né, gente? A gente escolhe pelo currículo, pelo que a pessoa mostra pra gente. E aí, eu gravei até um vídeo em cima disso, dessa experiência, porque há uns meses atrás, se não me engano, em junho, eu gravei um vídeo lá no meu canal, que eu chamei o vídeo Armário Rico, Currículo Pobre. E aí eu revisitei esse vídeo por causa dessa menina. E o que é que significa esse armário rico, currículo pobre? Aí você vai falar assim, Evandro, mas o que é que isso tem a ver? Armário rico, currículo pobre com carreira. Bom, aí vamos ver se tem a ver, né? Aí, muito bem. Gravei o vídeo, armário rico, currículo pobre. E o que é que me deu um estalo para eu gravar esse vídeo? Eu assisti há uns meses atrás a comemoração de 40 anos de carreira do Chitãozinho e Chororó. Lá no YouTube, eles fizeram um show na Sala São Paulo, lá em São Paulo, e comemorando 40 anos. Um show bacana, né, para quem gosta, né, do estilo de música que eles trazem, e eu gosto. Assisti o show, e aí no meio do show, assim, eles vão passando situações da vida deles junto com o show. E lá pelas tantas, assim, eles mostram o closet, o armário deles, da casa deles. E aí na hora que mostra o armário lá do Chororó, aquele tanto de bota e sapato e roupa, né? Um armário assim, maior do que um apartamento. O closet, chiquérrimo, né? E eu, depois que terminou o show, eu fiquei meditando, né? Falei, gente, mostra inclusive a maneira como eles chegaram lá na Estação São Paulo, há 40 anos atrás. E quando mostra eles há 40 anos atrás, não mostra eles com armário rico, mostra eles com armário pobre. Chinelinho, sapatinho, calça jeans, violinha no peito, só isso. E muito talento, né? Muito talento. E foi o talento, entusiasmo, várias características que fizeram com que eles vieram construindo a carreira deles. Mas olha só que interessante. Eles gastaram, gente, 40 anos para construir a carreira. 40. Comemorando nesse show lá no YouTube, 40 anos. Não é 10, não é 3 meses, não é um ano. 40 anos. Então, às vezes, o que acontece com muitos profissionais, que às vezes, né, me procura, ele tem um ano de carreira e já está desesperado, né? Dá tudo errado, dá tudo certo, é a confusão. Um ano e já está lá louco. Não, gente, a carreira demora 15, 20, 30, 40 anos para uma carreira amadurecer. Não existe carreira que amadurece de segunda para terça. Isso não existe, né? Só no Big Brother, que é uma coisa louca, assim, né? Que projeta alguém em meses. Mas no dia a dia, né, na vida real, digamos assim, uma carreira demora 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, se você que está aí hoje, né, se você está às voltas com a sua carreira, com as dificuldades, gente, a maioria das biografias que eu leio, de que eu estudo, que eu assisto, essas duas que eu citei mesmo, do Lewis Hamilton e do Robert Downey Jr., se você acessar aí no Netflix, David Letterman é o nome de um jornalista americano, que hoje já é mais velho, né? Barba branca, mais branca que a minha, e ele entrevista umas 20 pessoas
Entrevista o Barack Obama, a Melinda Gates, Kim Kardashian, várias pessoas. E todo mundo conta a história de vida. É como se fosse uma biografia mesmo. E aí na hora que você assiste, você fala assim, mas não é possível que essa pessoa passou isso, porque ela tem 200 milhões de seguidores, né? A vida dela é assim, ela anda num carro bacana, mas a pessoa não consegue olhar, ela olha só aquela fotografia. Se você está assim ferrado no fundo do buraco, a pessoa só olha aquela fotografia. Não, fulano está quebrado. Mas não olha para trás, o que aconteceu, por que você entrou no buraco, né? Ou então, se você está andando de carro importado, o cara fala, não, mas fulano é de sorte demais. Mas também não olha para trás. Olha só aquela fotografia. Então, a biografia é interessante porque você está ali vendo, você fala assim, mas esse ator passou por isso? Esse empresário passou por isso? E às vezes passou. E às vezes você está aí reclamando, né, passando um perrengue horroroso, e você esquece de olhar para frente, esquece de olhar para trás. Então, recomendo todo mundo que está aí às voltas com as suas carreiras. Começa a ler, ao invés de você ficar perdendo tempo com TikTok, perdendo tempo, né, olhando a vida passar pela janela. Não. Pega alguma coisa que você vai aprender, que você vai estudar, que você vai desenvolver, e aí você vai se alimentando ali. E aí você vai entendendo, olha, então fulano passou por isso, olha, que interessante, ciclano passou também, uai, passou. Então, será que tem sentido eu ficar, né, reclamando? Bom, aí voltando lá no Chitãozinho Chororó. Bom, aí mostrou o armário deles, eu gravei o vídeo, armário rico, currículo pobre. E dando ênfase à questão da alocação de recurso. E aí, eu lembrei que eu atendi uma menina, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás ou mais. Atendi uma menina e lá pelas tantas ela virou e falou assim, Evandro, eu tenho 18 calças jeans. Aí eu falei para ela assim, 18 calças jeans? Ela falou, 18. Eu também nem lembro mais por que ela falou 18 calças jeans. Aí eu falei, mas como que é isso? Aí perguntei para ela assim, mas e o seu currículo? Aí na hora que ela me entregou assim, que ela me mostrou, eu falei, olha só, será que tá certo, né? Quem que você acha que vai empurrar a sua carreira? As 18 calças jeans ou seu currículo? Aí ela parou assim, uai, meu currículo. Falei, pois é. Então, de repente, vamos vender umas calças jeans, né? Porque com esse currículo aqui, como é que você vai arrumar um trabalho? Você arruma um trabalho, só que você arruma um trabalho básico, né? Para ganhar, às vezes, salário mínimo. Igual foi essa menina. Então, gente, olha a importância da família e da escola também. Será que ninguém na casa dessa menina, um pai, uma mãe, falou assim, fulana, chama fulana, fulana, será que tá certo você investir nessa bolsa desse preço? Né? Nesse armário, com esse mundo de bolsa, de sapato, ou um rapaz? E esse currículo seu magrinho desse jeito? Onde é que você vai chegar com esse currículo? Não chega em lugar nenhum, gente. Igual essa menina, não chegou. Porque o empresário, uma empresária, que também é uma carreira, né? Se tiver algum empresário aqui participando, tem que entender o seguinte. Quando fala assim, é uma carreira, um empresário também é uma carreira, né? A empresária é uma carreira. Igual um médico, um dentista, um arquiteto, um advogado, é uma carreira. E é importante colocar o combustível. Se não colocar o combustível, a carreira não vai. Mesmo a do empresário. Então, olha que importância da família. Ninguém chegou para essa menina e falou assim, olha, é melhor você ter uma roupa boa, simples, né? Podia estar até rasgada. Mas na hora que você chega na entrevista, às vezes aquele detalhe que está rasgado, às vezes você é tão bala, tão bom, que aquele detalhe do rasgado, quem está te entrevistando nem vê mais. Por quê? Ali na frente dele ou dela sentou um atleta, uma pessoa assim, top, que sabe mesmo as coisas, né? Não é aquele conhecimento rasinho, que é a maioria hoje. Né? Imagina, eu tenho mais de 40 mil horas de atendimento. Imagina os lagos rasinhos que eu já conversei, né? De candidato assim que não consegue assim oferecer muita coisa.
E aí esse candidato que não consegue oferecer muita coisa, o empresário vai pagar para ele um salário de 10 mil? Não vai, só se o empresário for louco. Ou então se ele quiser ajudar a pessoa, aí é diferente. Ou então é peixada, né? Põe meu filho aí nessa empresa, em troca disso, daquilo. Aí é outra conversa. Mas, se for seguir o mérito, a meritocracia, o empresário vai valorizar aquele melhor currículo. Então, eu quero te convidar para você abrir o seu armário e dar uma olhada, né? Se você tiver com o armário lotado de roupa bacana e o currículo, né, magrinho, talvez não é bom você ficar tanto na reclamação. Não, mas eu estou ganhando pouco, eu estou ganhando pouco. Eu tenho que lembrar de uma entrevista do Luiz Ludwig, no Sem Censura, da Neda Lagli, mais ou menos, acho que foi 2001, 20 anos atrás. Se vocês procurarem aí, vocês acham aí no YouTube. Luiz Ludwig, Sem Censura, Lei da Nagli. Aí ele fala o seguinte: é um engano a pessoa que ganha pouco trabalhar mal porque ganha pouco. E aí ele fala na mesma entrevista, ele fala assim, olha, o Popó, na época era um lutador de boxe, Popó ganha muito, professor ganha pouco. Por quê? E ele explicando na época, porque o Popó só tem um, professor tem um monte. Então você tem que observar também a carreira que você escolheu, se você está fazendo o mesmo que um monte de gente estiver fazendo, é lei de oferta e procura, não tem como. Né? Se você é porteiro de prédio e tem 2 milhões de porteiro, você não vai ganhar um salário de 10 mil reais. Só se for em Brasília. Mas se for aqui em Belo Horizonte, não vai. Porque ninguém vai te pagar isso. Então você vai ter o salário médio da classe. Se você abrir o jornal aí, todo mundo tem mais ou menos o salário médio da classe, daquilo que você se propõe a fazer. Agora, se você tem um armário top da galáxia e o currículo é pobre, né, você vai esperar o quê? Não adianta. Aí não adianta você ficar reclamando. Você tem que investir em você. Depois, lá na frente, na hora que você virou um Chitãozinho Chororó, 40 anos de carreira, aí você pode ter armário top, roupa top, carro top. E às vezes a gente erra. Eu já errei muito também de investir, de comprar, né, de fazer coisas na hora errada. Eu também já passei por esse momento. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu consigo, né, vivenciar na pele e trazer para vocês. Gente, investe no seu currículo. Porque é ele que é o combustível. Ele é que vai tirar a sua carreira do chão. Não é a roupa, não é às vezes o carro. E isso vale tanto para o empresário quanto para quem tem uma carreira que não é de empresário. Então, observa muito atentamente a isso. Porque se você for um jovem, né, se você está aí buscando, né, o primeiro trabalho, se você está entrando aí no mercado de trabalho, isso vale para os pais que têm filhos jovens, né? Aí, olha lá o currículo do seu filho. Se ele vai entrar no setor administrativo de uma empresa, por exemplo, a empresa vai perguntar para ele assim, você sabe Word? Não. Você sabe Excel? Não. Mas eu tenho boa vontade. Aí você vai contratar a pessoa porque ela tem boa vontade? A maioria dos empresários não contrata, porque a pessoa tem boa vontade. Ele quer, gente, contratar alguém que entra no time dele e marca gol. E às vezes o cara não tem essa condição, porque ele não sabe. Aí você tem 3 candidatos. 2 tem boa vontade, não sabe nada de Word e Excel. 1 chega lá, não, eu tenho domínio. Quem que vocês acham que a empresa vai contratar? Em geral, contrata o candidato que tem domínio. Às vezes nem é o mais simpático, mas é o que tem domínio. E às vezes a empresa precisa daquela ferramenta. Aí esse candidato que não sabe nada, ou que sabe muito pouco, na hora que você chega em casa, ele tem um iPhone bacana, tem roupa bacana, né? Mas o currículo dele não tem. Então, fica muito atento. Se for o seu caso, você que é o, né, que está aqui, que está com esse currículo pobre e o armário rico, você precisa inverter essa equação. Você precisa ter um armário bom, não precisa ser o melhor de todos, um armário bom. Quando eu falo armário, vocês estão entendendo, né? Que não é só o armário, né? É aonde você está alocando o seu recurso. E trazer a alocação desse recurso para o seu currículo, né? Essa semana
eu conversei com... Espera aí, só um pouquinho, gente. Essa semana eu conversei com um amigo, ele me ligou segunda-feira, e é um amigo assim, nós somos amigos há uns 30 anos. E ele é um empresário, né? E depois que terminamos a ligação, eu fiquei pensando e meditando assim sobre ele. Falei, gente, eu conheço essa pessoa há tanto tempo, nunca vi ele falar que fez um curso, nunca ouvi ele falar que ele fez um curso, matriculou num congresso, foi numa feira, nada. Então ele está lá tocando a empresa dele com o mesmo, né, talvez aí com a mesma arma que ele tinha lá atrás. Essa é uma coisa também muito séria, assim, para você que é empresário, você parar um pouquinho para pensar sobre isso. E eu gosto muito de um exemplo que é assim, que tem a ver com essa questão da carreira, né? Se a gente for subir, por exemplo, na Serra da Piedade é perto aqui de Belo Horizonte, não tem nem 1000 metros de altitude, então é uma serra tranquila. A gente sobe do jeito que a gente está aqui, provavelmente. Chinelinha havaiana, calça jeans, um tênis, todo mundo aqui sobe na Serra da Piedade. Aí você falar para mim assim, Evandro, mas eu quero subir no Aconcagua, lá na Argentina, que tem 6.000 metros de altura. Vocês acham que sobe com chinelinha havaiana no pé? Com calça jeans? Não sobe, não é? Isso aí todo mundo concorda que não sobe. E se tentar subir, não vai dar certo. Aí vocês imaginam, o empresário, às vezes, ele quer, eu quero que a minha empresa fatura 1 milhão por ano. A empresa fatura 10 mil, ele quer que fature 1 milhão. Aí ele quer que fature 1 milhão, mas só que ele está com chinelinha havaiana no pé. O sistema dele emocional, né? Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência intelectual do chinelinha havaiana. E ele quer chegar lá. Vocês acham que ele consegue? Não adianta. Igual uma vez um cliente meu me falou, não, eu arrebento cabo, né, o cabo de aço, não, era o arame farpado no peito. Às vezes vai assim, né, arrebentando o arame farpado no peito, mas chega uma hora que não dá. Então, é muito importante, seja você o empresário ou não, né, é importante, gente, você entender que você precisa se equipar de acordo com a montanha que você escolheu. Aí você fala assim, não, Evandro, eu ganho 20 mil por mês, mas eu quero ganhar 100. Mas você quer ganhar 100 com a cabeça de 20? Com o sistema emocional de 20? Com o sistema espiritual de 20? Às vezes você não vai conseguir. O que acontece com a maioria dos profissionais, inclusive os empresários? Eles param no tempo. Então ele não estuda, ele não vai num curso, ele não vai num congresso, numa feira, ele não faz nenhum curso de extensão, ele não lê um livro. Ele vai tocando ali o negócio dele no dia a dia. Aí aquele pouco do dinheiro que sobrou, aí o armário dele já é mais chique do que a menina lá de 17. Aí ele compra um carro novo, compra uma casa, compra aqui em Scarpas, né, uma casa bacana, né, com o dinheiro que vai sobrando. Mas o currículo continua o mesmo. E às vezes ele quer um monte de coisas e não consegue. Por quê? Porque ele não melhora o equipamento dele, que é ele. Né? Em 2004, eu atendi um empresário indicado por um cliente meu e na época eu tinha um escritório na Avenida Nossa Senhora do Carmo, perto aqui da região da Savassi. Aí ele chegou, entrou, aí falou. Lá pelas tantas, ele me contou a história toda da empresa dele. Aí lá pelas tantas ele falou assim, mas e aí? Eu virei para ele e falei assim, olha, eu acho que você não era o diretor da sua empresa. Eu acho que você era só um vendedor. Aí nessa hora eu senti uma onda de raiva saindo dele assim e vindo na minha direção. E aí eu vi que ele ficou assim desconfortável. Daí a pouquinho ele levantou e foi embora. Passou uns 15 dias, ele me ligou, marcou, sentou, chegou lá. Na hora que ele sentou, ele virou e falou assim, Evandro, saí daqui naquele dia com vontade de te matar.
Aí eu perguntei para ele assim, mas a vontade já passou? Ele falou, já. Eu falei, opa, que bom, né? Aí ele falou assim, eu meditei, pensei muito no que você falou, cheguei à conclusão de que realmente eu não era o diretor da minha empresa. Talvez até por isso que a empresa deu errado. Mas eu quero aprender. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu falei para ele, isso foi em 2004, eu falei para ele assim, estudar, né? Porque como é que você vai construir uma empresa top, bacana na sua área, se você não terminou nem o primeiro grau ainda? Aí coloquei ele para estudar, ele fez supletivo. Eu sei que foram 2 anos de trabalho, e a gente trabalhando, e ele trabalhando também, e foi estudando e foi melhorando, fez faculdade, fez depois uma pós-graduação, fez aquele tecnólogo, né, de 2 anos. Resumo da ópera. Hoje ele não mora mais em Belo Horizonte, ele mora numa outra grande cidade, um grande centro, e a empresa dele hoje é a maior do Brasil, na área dele. Então, assim, olha só, ele virou uma chave interna, ele entendeu que ele tinha que pôr adubo nele. Aí, na hora que ele começou a pôr adubo nele, foi lá, ressignificou algumas questões emocionais, rebentou lá algumas amarras, né? Que é a tal das crenças limitantes. Quando você tem uma crença limitante, se a crença limitante, gente, for um fio dental, aí, às vezes, essa palestra desamarra o fio dental, essa aula. Ou às vezes você lê um livro, tem muita gente que lê um livro e ó, desembola. Tem gente que assiste uma aula, uma palestra, desembola. Porque às vezes o que está amarrando ele ali é um fiozinho dental. Então aquela palestra, aquela orientação, aquela dica, corta aquele fio dental e pronto, a pessoa vai embora. Agora, se o que estiver te amarrando for um cabo de aço, ou às vezes mais de um cabo de aço, a palestra não resolve, né? O curso não resolve, aí você tem que, às vezes, mergulhar num trabalho psicoterapêutico, sentar, fazer uma terapia, uma mentoria, um coach, né, bem feito. Lembrando, né, que você vai entregar a sua mente para alguém, entrega para alguém que tem experiência. Não entrega para alguém que fez um curso sábado e domingo. Porque tá cheio de gente aí que fez curso sábado e domingo de coaching, segunda-feira tá te atendendo. Pode ser que o cara é um gênio, né? Pode ser. Mas, em geral, não vai fazer coisa bacana. Então, se você precisar, né? Evandro, eu acho que o meu caso é um cabo de aço. Aí o cabo de aço, às vezes, precisa de um processo psicoterapêutico. Mas, se não soltar os fios dental, se não soltar o cabo de aço, gente, não tem jeito. Você não consegue chegar onde você quer. Você fica só sonhando, imaginando, fantasiando e não chega, né? Porque assim, na trajetória de qualquer profissional, seja ele empresário ou não, é muito comum, né? E é muito normal a pessoa errar, né? Na vida do empresário, é difícil às vezes para o empresário entender isso, né? Que o erro faz parte da caminhada dele ou dela. Na vida do atleta é mais fácil. Imagina, eu citei aqui a Rebeca Andrade, né? Medalhista de ouro. Quantas vezes vocês acham, ela é ginasta, quantas vezes vocês acham que ela caiu, tropicou, se rebentou treinando, machucou? Quantas vezes? Ela começou a treinar com 4 anos. Agora está com 22. 18 anos. Quantos anos vocês acham, quantas vezes que essa menina caiu e machucou? 1 milhão de vezes. Todo atleta é assim, não é? Você pegar o Djokovic que joga tênis, ele deve ter jogado fora da quadra no mínimo 2 milhões de bolinha. Só que isso fez com que ele se tornasse o Djokovic. E ele é primeiro do mundo, né, no ranking de tênis. Então, isso acontece com qualquer pessoa. Com o empresário é a mesma coisa. O empresário monta um negócio, o negócio dá errado. Aí o empresário fala assim, gente, montei uma empresa e a empresa deu errado. Ele não consegue perceber que não é a empresa que deu errado. Não é o CNPJ, é ele, o CPF. Né? Então, já aconteceu comigo. Então, a gente erra, né? Você monta um negócio, dá errado. Não, deu errado, você deu errado. Né? Ou deu certo. Então, quando uma empresa cai no buraco, quem cai no buraco? O CPF.
Quem leva o CNPJ para o buraco? O CPF, ou vários CPFs. Né? Às vezes não é uma pessoa sozinha, são vários. Quem tira do buraco? Algum CPF, ou vários. Então, se você for empresário, você esquece do seu CPF, CNPJ, né? Esquece dele. Porque, né, tem gente que fala assim, nossa, minha empresa é inovadora. Gente, não é a empresa que é inovadora. Quem é inovador é as pessoas que trabalham lá com você, que são inovadores, né? Não é o CNPJ que é inovador. Nossa, tal empresa é criativa. Não, a empresa não é criativa. Quem é? Quem trabalha lá, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, tem uma rede aí de supermercado que é assim muito bacana, né? Tem aqui em Belo Horizonte 12 lojas, né? E tem uma outra rede que tem 200 lojas que não consegue fazer o que a outra rede que tem 12 faz. Por quê? É o dinheiro? Não. É o quê? Inteligência, vontade, entusiasmo, né? Disciplina, foco, um monte de outras coisas. Então, é muito importante, gente, que você que está aqui, né, investindo o seu tempo, né, em ouvir um pouquinho a respeito de carreira, é importante que você entenda, primeiro, que uma carreira, ela demora para você poder conseguir desenvolver ela. Se você tropicou aí no meio da sua caminhada, se você errou, o erro faz parte. Então, você tem que, no caso do empresário, né, monta um negócio, deu errado? Volta para si mesmo, vê onde é que você errou, né, faça a meia-culpa e segue adiante. Tenta corrigir, tenta consertar, tenta fazer o seu melhor, mas segue adiante. Porque você vai ter oportunidade de investir de novo, de construir outra empresa, e aí você tem chance de acertar. Agora, o que acontece com a maioria, né, das pessoas, tanto na carreira que é empresarial ou não? Às vezes a pessoa passa por alguma dificuldade, igual quem sofre um acidente de carro. O cara fica todo quebrado, todo moído, vai para o hospital, fica todo quebrado. Aí de repente alguém vira para ele e fala assim, vamos dar um passeio de moto? Ele fala, não, não ando mais de moto. Por quê? Ah não, me quebrei todo naquele acidente, não ando mais. E tem gente que na hora que recupera, tá na moto, em cima da moto de novo. A mesma coisa é você. Se você derrapou aí na sua carreira, se você errou, né, se acontecer alguma coisa, fique atento se você não está com medo. Não, mas será que vai acontecer de novo? Será que eu vou quebrar de novo? Será que eu vou errar de novo? Será que eu vou ser mandado embora de novo? Aí não fica muito preso, né, nisso. Observa só o que aconteceu, tenta aprender com você mesmo. Ah, eu fui mandado embora por causa disso, disso e disso. Então eu tenho que melhorar. Porque senão você fica colocando a culpa no outro, na empresa, em Deus, no governo, no fulano, no beltrano, e esquece de trazer responsabilidade para você. Então, sempre que acontecer alguma coisa na sua carreira, na sua empresa ou na sua carreira, traz para você. Fala, opa, eu fui mandado embora por causa disso, ou às vezes eu fui mandado embora, a pessoa não me falou, mas eu errei, ou então eu não sou tão competente como eu acho que eu sou, e aí você tenta melhorar. Você consegue ter essa... E aí depende de quê? Do seu autoconhecimento, de você começar a olhar para você e começar a perceber o seguinte, opa, isso aqui é meu, isso aqui não é do fulano, do beltrano, do ciclano, de Deus, é meu. Então eu é que tenho que melhorar, eu é que tenho que crescer. E aí você traz a responsabilidade para você. E aí, recuperou lá do acidente, né? No caso do exemplo que eu dei, recuperou, se organiza, observa onde é que você errou, que curva que foi, aonde você derrapou e desenvolve mais você. Então, isso, gente, para quem está envolvido nessa questão do autoconhecimento, isso é muito importante, porque aí você se apropria da sua carreira, né? E aí na hora que você se apropria da sua carreira, e aí você entende, olha, com chinelinha havaiana no pé, eu não consigo subir lá em cima no Aconcagua. Mas, se eu treinar, se eu me equipar, se eu melhorar meu currículo, minha inteligência emocional, minha inteligência espiritual, opa, aí eu consigo subir no Aconcagua. Aí eu consigo sair de um salário de 2.000 para 15. Aí eu consigo que a minha empresa
ao invés de faturar 50 mil, faturar 1 milhão. E aí, a maioria dos empresários não entende também o seguinte, né? Mas o que tem a ver a carreira comigo, com a minha empresa? Gente, se você tem uma empresa, tem ali dentro 10 pessoas, você tem 10 pessoas ali e que pode ser que parte dessas 10 tem conflito com a questão da carreira delas mesmas. Às vezes trabalha aí na sua empresa por conta do salário, porque ele precisa, mas no fundo ele queria ser outra coisa. Então, um dos objetivos desse trabalho, inclusive da proposta do canal lá no YouTube, é levar o autoconhecimento para dentro desse ambiente empresarial. Porque você imagina, você tem lá 10 pessoas, dessas 10, vamos imaginar, 7 são mal resolvidas com elas mesmas, com a carreira e com tudo. Aí você tem só 3 trabalhando, os outros 7 estão lá só cumprindo tabela. Né? Mas você não está enxergando. Por quê? Porque você não para nem para ouvir a sua equipe. Você não conhece, às vezes, as pessoas. E aí, como é que você quer ter um time, né? Do Barcelona, um time top, com uma equipe meia boca? Não tem jeito também. Então, quando a gente fala da questão da carreira, é muito importante que você entenda que você precisa colocar o seu combustível, gente, né? Você precisa colocar o combustível certo. Se você não colocar o combustível certo em você, a carreira não desenvolve. Né? Então, assim, conseguimos falar dessa questão das biografias, né, que eu queria falar, para você entender da importância da família em relação à questão da carreira. Lá no início eu falei, gente, qual a idade, né, que desenvolve a carreira? Na hora que nasce, gente. Na hora que nasce. Se você tiver um bom pai e uma boa mãe, vai te empurrar, vai te ajudar, vai validar, vai te educar e vai criar em você valores importantes que lá na frente você vai usar no desenvolvimento da sua carreira. Mas o início ali é a família. Então, se você deixar, por exemplo, se você pega uma plantinha, né, uma semente, joga ela na terra de qualquer jeito, a Deus dará, pode ser que a plantinha prospera, né? Pode ser. Mas a maioria do povo que joga o filho a Deus dará, a maioria fica a Deus dará. Quando você pega uma plantinha, aduba, põe fertilizante, cuida, põe no sol, toma chuva, é diferente. O jardim é outro. A mesma coisa é a gente. Então, se você cuida, se você ampara, se você dá as ferramentas certas, né? Aí o ser humano vai ser diferente. A mesma coisa você que é uma empresário ou uma empresária, né? Então você tem que começar a olhar para a sua equipe e falar, opa, o que eu preciso fazer para esse povo melhorar? Pega o currículo deles para dar uma olhada, porque às vezes você está exigindo da sua equipe e às vezes o povo não tá, né, não consegue te entregar, porque ele não tem o recurso para investir. Você às vezes tem. Você contrata um psicólogo, você vai para terapia, você trabalha você. Mas às vezes o seu colega não. Às vezes o seu funcionário também não. Então às vezes você tem que propiciar isso para eles. E a maioria dos empresários também não entende isso. Ele compra um carro caro, mas se você falar para ele assim, oh, vão investir aqui nas pessoas, não, aí tá bom, desse jeito aí tá bom. E vai tocando barco. Agora, aquele que tem um pouco mais de visão, né? Ele consegue perceber que um time de excelentes leva a empresa para o alto da montanha. Então, a maioria não percebe, infelizmente. Mas aqueles poucos que percebem, ou aqueles, pelo menos os que eu atendo, né? Porque eu cutuco, né? Falo, ó, gente, não tem condição, né? Tem que... Como é que você quer chegar lá naquela montanha que você me falou que quer chegar lá com esse time aqui? Porque lembra dos Sherpas, na hora que sobe lá no Himalaia? Você não sobe sozinho. Você sobe sozinho lá no Himalaia? Não, não sobe sozinho. Tem a turma dos Sherpas, que é o cara que segura a peteca, que carrega, que leva, que faz comida, carrega as barracas, que te guia para subir e para descer. Então você não vai sozinho. E os caras são top para subir a montanha, eles são muito bons. Agora, e seu time aí, como é que tá? Que você quer faturar 1 milhão. Tudo bem, às vezes você é um cara que trabalha sozinho, consegue sozinho, mas mesmo que trabalhe sozinho, né, o artista que canta,
nos bastidores tem um monte de gente. Então nunca quer sozinho, né? A mesma coisa. Então às vezes você tá lá, eu quero isso, eu quero chegar em tal lugar, e aí às vezes você não consegue chegar. Então assim, nós estamos aí mais ou menos na reta final, né? Tá faltando aí, se não me engano, uns 4, 5 minutos mais ou menos para a live poder cair. Então, olha só, eu anotei aqui algumas coisas e assim, uma última coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho que é bastante importante para você poder ficar muito atento aí com relação à sua carreira. Gente, carreira é CPF, esquece o CNPJ, é CPF. Se você tiver uma empresa com 1.000 pessoas, é 1.000 CPFs. Então, se você tiver uma empresa com 1.000 pessoas e for CPF top, a empresa é Vale do Silício, vai embora, né? Vai para Marte. É ser humano, né? Então, você precisa entender o seguinte. Primeiro, você tem que pôr o adubo certo no seu corpo, né? Alimentação, cuidar da alimentação e tal. Adubo na mente. Vê o que você lê, o que você está ouvindo. Porque se a sua dieta for notícia ruim de 6 da tarde à meia-noite, a sua mente vai ficar negativa e você não vai nem perceber que ela ficou. De repente, esse projeto não vai dar certo, você fica pessimista e não consegue perceber que a dieta mental sua não está adequada. Então a gente tem que, para chegar lá em cima da montanha, a montanha que você estabeleceu, né? Que às vezes você fala assim, Evandro, eu estou ganhando 5.000, tá bom demais. Tá ótimo, gente, tá excelente. Agora, se você estiver incomodado, angustiado, preocupado, chateado, você tem que sacudir, você tem que mudar. Se você não mudar, você não chega onde você quer. Daqui a pouco você começa a gastar dinheiro com antidepressivo, anti isso, anti aquilo, né? Remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para transar. Por quê? Porque você vai adoecendo, né? E adoece primeiro é aqui em cima, né? Porque quem comanda o corpo é a mente, não é o corpo. Quem comanda o corpo é a mente. Então, numa empresa, você quer consertar a sua empresa? Olha para o comando da empresa, porque normalmente é lá que estão os problemas, não é no corpo. A carreira, mesma coisa, né? Evandro, eu tenho uma carreira aqui, mas a minha carreira não está muito bacana. Gente, a primeira coisa que tem que olhar é para dentro, não é para fora. Para fora você olha só para, né? Mas é para dentro que você tem que olhar, é dentro que você tem que escutar seu coração, que às vezes você está na carreira errada, às vezes sua alma é na área da saúde e você está lá nas exatas, né? Então é importante olhar para dentro. Então assim, é óbvio que a gente não consegue, eu não consigo, por mais que eu me empenhe aqui, de querer ajudar vocês todos em 1 hora de live, né? Então lá no meu canal no YouTube tem 140 vídeos, 140, se você entrar lá pode contar. Entra lá, assiste os vídeos. Terça-feira que vem, nós vamos fazer outra live. Vamos continuar conversando sobre carreira, vamos continuar conversando sobre negócios, família, autoconhecimento, autoaprimoramento. Se você quiser que a sua carreira, né, brilhe, quem tem que brilhar é você. De repente, se você é uma pedra bruta, você precisa lapidar essa pedra. E a pedra só tem valor depois de lapidada, gente. Evandro, eu ganho 2.000 por mês. Às vezes você é pedra bruta. Eu quero ganhar 10. Você quer ganhar 10, você tem que lapidar a sua pedra, né? Porque a pedra lapidada, ela tem valor. Igual um diamante, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive. Eu já peguei um diamante na minha mão, lá em Pedro Leopoldo, bruto. É bem diferente do diamante já lapidado, a joia, né? A mesma coisa é a gente. Se você é bruto, o emocional avacalhado, o espiritual você nem preocupa, né? O físico não está mais ou menos. E o intelectual, currículozinho fraco, como que você vai ganhar 10.000, gente? Não tem jeito, uai. Então, você tem que melhorar, você tem que lapidar a sua pedra bruta. Vai te dar trabalho? Vai dar trabalho. Não tem jeito, né? Você vai ter que pegar o martelinho e melhorar o ego, melhorar a vaidade, melhorar a arrogância, né? Melhorar todos esses aspectos.
Aí você vai lapidando, você vai se tornando o quê? Mais brilhante. Você vai ficando mais interessante. Aí os empresários estão loucos atrás de gente espetacular. Aí seu passe começa a ser igual ao do Neymar. Passe mais caro, seu salário mais caro, ou sua empresa também melhor. Você pode cobrar mais pelo seu serviço, né? Então, tudo isso tem a ver com a questão de quê? Lapidar você. Então, é você que tem que melhorar. Esquece os outros, esquece o porteiro, esquece o funcionário. Eles também, às vezes, têm que melhorar. Mas preocupa mais com você. Esquece um pouco os outros, preocupa um pouco com você e desenvolve você. Aí você desenvolveu, você melhorou, né? Aí é diferente. Aí você começa a brilhar, as pessoas começam a te valorizar. Daqui a pouco você cobra R$ 1.000 para dar uma palestra, daqui a pouco você está cobrando 70, cobrando 100. Então é passo a passo. Mas o principal é lapidar essa pedra bruta, fazer essa pedra bruta virar um diamante, e aí sim, aí você brilha. Mas lembra que uma carreira demora, então não arruma correria, vai passo a passo, vai desenvolvendo, vai melhorando, vai olhando as biografias, que aí você vai ver, olha, acontece isso com um monte de gente, né? Não é só comigo. Então, gente, os recadinhos finais. Bom, quem quiser conversar comigo no privado, entra aí no Instagram, manda uma mensagem, manda uma pergunta, faça os comentários. Vocês me ajudam para eu conseguir melhorar para a próxima live, né? Terça-feira a gente vai fazer outra live. Eu vou avisar vocês aqui no Instagram, vou fazer um post, lá no YouTube também, no Facebook, a gente vai avisar se vai acontecer lá no YouTube, se vai acontecer no Instagram, ou se vai acontecer nos dois, no YouTube e no Instagram. Mas aí ao longo da semana eu aviso. Então eu queria pedir para vocês, né, vocês que estão aí me assistindo, né, são 18 pessoas, que vocês assistam pelo menos um vídeo que tem lá no meu canal, que eu citei aqui hoje, que é o Armário Rico, Currículo Pobre. Depois eu gravei um outro vídeo, Currículo Rico, Armário Rico, que é o sonho de consumo, né? Você põe adubo no seu currículo para você ter um armário rico. Então assiste esses dois vídeos, convida os seus amigos, se você gostou, né, da live, né, se foi bacana, convida. Semana que vem, terça-feira, a gente vai fazer outra live, deve ser por volta desse horário, 8 horas. Então, muito obrigado, né, todos que estiveram aqui presentes, né, porque 1 hora da sua vida, né, que você dedicou aqui a ouvir um pouquinho a respeito desse tema. E na próxima live a gente vai avançar um pouco mais nessa questão, né, das carreiras e das ferramentas que você pode usar para poder alavancar melhor e mais ainda a sua carreira. Tá ok? Então, muita força para você, né, muita paz. A gente vai falar de meditação aí para frente. Eu pratico meditação tem 40 anos, então vou ensinar vocês também, que eu acho que pode ajudar, né? Você ter um pouco mais de serenidade aí para fazer as suas escolhas, né? Encontrar o seu caminho. Mas a gente vai caminhando passo a passo, né? Então, acho que esse primeiro passo já foi um passo bacana. Foi a minha primeira live, né? Então, vocês... né? Manda aí os comentários, fala, Evandro, você precisa melhorar nisso, melhorar naquilo, que aí eu vou aprendendo também como que eu posso fazer uma live melhor para vocês, né? E a gente vai caminhando juntos. Então, pula lá pro meu canal, divulga se vocês gostarem e até a próxima live. Tá bom, gente? Então, uma boa noite a todos aí, muita paz para todo mundo e vamos caminhando.